Obrigada pela audiência. Retornamos agora com a sessão de debates do painel sobre comunicação. Passamos a palavra agora para Reinaldo Stelles, representante da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, que fará comentários sobre os trabalhos desse painel, que tem como foco a comunicação no âmbito das atividades da Defesa Civil. Olá, pessoal. Boa tarde. É uma satisfação para mim estar aqui mais uma vez, estamos representando a SEDEC nesse painel. Aliás, é um painel muito bom, de um tema extremamente importante, que é comunicação, né? E o engraçado é que, assim, pela minha experiência já de defesa civil, de gerenciamento de desastre, a comunicação tende a ser apesar da importância, ela tende a ser algo que as pessoas não costumam pensar muito logo de cara, né? Eles pensam assim, poxa, nós precisamos de abrigo, nós precisamos no caso de desastre, precisamos de abrigo, precisamos de água, precisamos de kits, precisamos de um lugar, precisamos de pessoas, precisamos de um monte de coisa, né? Mas o que faz a ligação entre todas essas pessoas e meios é justamente a comunicação, né? E a comunicação, ela se dá, como foi apresentado pelos nossos palestrantes que eu conheci aqui, são apresentações muito boas, de diversas formas. E quanto mais o tempo vai passando, mais formas vão aparecendo, né? Por exemplo, as redes sociais. Quando a gente fala em redes sociais, parece algo abstrato, mas tem diversas formas de se comunicar em redes sociais, né? E no pré-desastre é algo fundamental em que haja um planejamento e a integração dessa forma de comunicação, né? Então, a gente tem a comunicação por Facebook, por Instagram, comunicação por WhatsApp, que essa é uma das mais instantâneas, né, e fáceis, né, e baratas, inclusive, porque as companhias de telecomunicação, elas liberam o WhatsApp para você comunicar a todo momento, né, desde aquelas... rádio também. Rádio é uma coisa bem interessante e muitas pessoas no sul do Brasil ouvem rádio. Assim, a pesquisa que o Projeto Elos está fazendo, que, assim, só para comunicar também que o Projeto Elos não é só esses seminários de extrema importância. Esse é somente um produto do Projeto Elos inteiro, tem 8 produtos, né? E faz uma pesquisa em âmbito nacional, em diversas frentes. Então, a gente sabe, por exemplo, que o rádio é, para muitos lugares, algo muito importante de comunicação, né? As redes sociais, elas são quase imbatíveis em quase todos os lugares. A região norte, por exemplo, proporcionalmente falando, o que a pesquisa diz, utiliza muita rede social, sabe? Por quê? Até fácil de entender, as distâncias são longas, você demora não é só a distância em si, mas é o tempo que você demora, né, para você chegar aos lugares. Então, as redes sociais são de extrema importância, né? A Joyce falou bem sobre isso. E tem uma outra forma de comunicação que a gente estava vendo aqui, que o Reuter tocou bastante nesse assunto, a forma de comunicação que é feita por não exatamente olhar, escrever, ou melhor, falar, mas é a forma de comunicação do colete que ele usa, por exemplo, para dizer quem é o quem. E eu ressalto uma forma de comunicação que tem a ver com o tema dele, que é aquela comunicação, por exemplo, em áreas de autossalvamento, em regiões que têm barragens, por exemplo, né? Então, você tem as rotas de fuga e você vai correr para onde? Vai sair para onde? Vai subir para onde naquele ambiente imenso? Você tem as placas, você tem os caminhos, as sinalizações, né? Então, essa é uma forma de comunicação extremamente importante, né? Que precisa ser feita da melhor maneira possível, né? A rádio
Eu usei rádio num desastre que eu tive que gerenciar junto com a Defesa Civil Estadual da Bahia, por exemplo, porque não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada, você tinha um rádio. Então, o pessoal providenciou meia dúzia de HT ali e a gente passou dias se comunicando assim, no gerenciamento do desastre, desde o abrigo até a limpeza, tudo, tudo, tudo. Né? Então, precisamos ter em mente que num pós-desastre, a comunicação precisa estar, eu não lembro quem falou isso agora, mas a comunicação precisa estar planejada e precisa estar colocada no plano de contingência. Sim, precisa. Né? Não, e a comunicação que eu digo é o meio, o modo, quem, como, que equipamento e o responsável. Né? Como em todo plano de contingência, a gente precisa ter isso. Né? Eu acho que a comunicação precisa estar também. Né? Porque na hora, todo mundo sabe o que fazer e como agir, e não tem como comunicar, aí fica difícil. Aí você não vai fazer, não vai a lugar nenhum. E nas ações de preparação, nas ações não estruturantes de prevenção, o ensinar a comunicação é algo fundamental. Né? Eu digo que eu tive o privilégio de fazer o curso do Japão e a comunicação visual, aqueles bonequinhos japoneses que todo mundo conhece de ver em mangá, em filme, não sei o quê, aquilo está presente em todos os tipos de comunicação, sinalização visual e escrita em qualquer lugar de qualquer cidade do Japão, sabe? Aí você acha, poxa, mas é infantilizado e tal, mas você para e olha, você lê o que está escrito, né? Placas imensas informando o que pode acontecer num caso de tsunami, coisa parecida, está lá, está escrito lá, no meio da praça central da cidade. Então, enfatizo mais uma vez, as formas de comunicação precisam ser realmente passadas e ensinadas e trabalhadas junto à população, como uma ação de prevenção não estruturante, né? E também acho que é fundamental estar presente nos planos de contingência, a forma de comunicação, como que ela será feita, né, no caso de uma resposta a desastres, né? E eu acho que os palestrantes abordaram todos esses aspectos de uma maneira muito interessante, tá? E por fim, na minha fala posterior, para não atrasar muito, eu vou fazer um comentário sobre sistema de informações e monitoramento de desastre, que eu vi um chatzinho ali que alguém fez uma pergunta, e eu vou, não foi para mim, mas foi uma pergunta que eu vou responder, que eu acho que eu preciso contextualizar o que ela quer dizer lá no decreto de 2020, que provavelmente se refere ao decreto 10593 de 2020. Mais tarde um pouquinho. Ok, obrigada, Reinaldo Esteles. Eu vou agora, então, segurar essa questão, agora todos curiosos procurando no chat essa questão para entender do que se trata. Enquanto isso, eu direciono para Joyce uma primeira questão que chegou, perguntando sobre como que vocês lidam com as redes sociais quando as pessoas postam coisas de cunho político ou que fogem um pouco do tema da defesa civil ou com fake news. Olá, pessoal. É uma pergunta que a gente passa por ela de vez em quando aqui mesmo, mas eu costumo dizer que a gente não lida com isso, porque a gente responde com trabalho. A gente não dá foco, não dá energia para essas questões, né? Porque toda a nossa ação ela é feita, como todos têm falado aqui, né? Com planejamento, com cuidado, com responsabilidade. Então, a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo. Então, quando acontece uma fake news ou questões aí, né, políticas que não tem muito a ver com o nosso foco de trabalho, nós simplesmente deixamos passar, né? Principalmente na rede social, 24 horas já passou, né? Já é outro assunto. E dependendo da ferramenta de trabalho que você está usando para comunicação, nem é 24 horas, é muito menor que isso. Principalmente os stories, status. Então, a gente simplesmente acolhe para nós, fazemos a nossa reflexão,
mas não demos o ibope que as pessoas que fazem, né, esse tipo de situação esperam de nós, né? Então, a gente responde com trabalho. Obrigada, Joyce. Então, nessa linha, eu vou passar a palavra para o Ruiter, porque ali ele também traz esse tema na fala dele. E aí, Ruiter, vou pedir para agregar uma outra resposta para uma pergunta que veio aqui do público pelo chat, que é se vocês que trabalham com a comunicação com a população através de redes sociais, se vocês têm alguma pessoa específica em termos de recursos humanos que está cuidando dessa seara da comunicação dentro da Defesa Civil. Olha, na nossa equipe de agentes tem um responsável apenas por essa área, né? Além da atualização das autoridades, dos órgãos, os telefones são modificados de maneira quase que constante, principalmente no meio militar, com mudanças de comandos, mudanças de direcionamentos e atendimentos em cidades próximas a Campina Grande também. E nós temos no nosso quadro um servidor que ele é encarregado, além de ter que interagir, dar respostas à população, atualizar sempre a nossa lista de contatos, sem esquecer aquela velha agenda. Aquela agenda é fundamental, em cima da linha da desinformação, das notícias falsas. Eu me lembro bem, 2011, os colegas da Rádio Bandeirantes de São Paulo manteve contato conosco aqui de Campina Grande. Campina Grande, para um município de Patos, Alto Sertão da Paraíba, distância de 300 quilômetros aproximadamente, tem uma serra imensa, quase 1.000 metros. Eu lembro que a produção dessa rádio, ela manteve contato conosco para saber a respeito de um rompimento de barragem que havia acontecido por lá e se essas águas iriam atingir Campina Grande. Puxa vida, primeiro, a distância é enorme, tem uma serra de quase 1.000 metros, só um dilúvio para chegar. E a produção insistia para que eu afirmasse, né, que esse evento havia ocorrido e que essa ameaça estava se dirigindo para o nosso município. Olha, minha senhora, eu conheço bem a região de São Paulo, aí, morei muito tempo, a senhora sabe Diadema, Santo André, a senhora sabe a distância. Se ocorrer um evento desastroso, um evento extremo, numa cidade próxima a vocês, aí com certeza você vai estar em condições de responder. E eu posso assegurar a vocês que esse evento não ocorreu. E se acontecesse alguma coisa assim, seria um dilúvio, né? Foi até bastante curioso, e não iria atingir nossa cidade. E aqueles velhos trotes, aqueles fake news que a gurizada passava, a criançada passava para os órgãos de segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, não é diferente. Hoje em dia, ele se passa para a rede social. Em cima disso também, nós temos a questão do uso de imagens. Por exemplo, Facebook. Aqui era muito comum chover um pouquinho, um poça, um alagamento pequeno, diminuto, mas dependendo do ângulo onde você vai registrar aquela imagem, quando você jogar na rede social, vai parecer um alagamento absurdo, uma coisa tremenda, né? Um evento danoso, que, na verdade, quando você vai até o local, não corresponde à realidade. Isso, muitas vezes, você direciona seus recursos, e quando o Reinaldo falou na questão da comunicação, a gente lembra daquele tripé: recursos humanos, telecomunicações e transporte. Se um desses falha e os recursos são escassos no sistema de defesa civil, quando a gente direciona para um atendimento, para uma checagem de uma informação danosa, uma informação não verdadeira, quem está perdendo também é a população. A gente está gastando combustível, a gente está perdendo tempo, muitas vezes, para ver se aquilo é verídico ou não, e o mau uso das redes sociais, ele tem agravado isso. Então, nós temos, sim, um profissional, um agente da Defesa Civil preparado para checar essas informações, manter atualizado o nosso quadro de relação de autoridades, de órgãos de segurança, por conta principalmente da rotatividade, que é muito grande aqui na região Nordeste. Muitas vezes um militar que vem do Sul e Sudeste, ele vem para a região Nordeste, não conhece a nossa região, e muitas vezes esses contatos são perdidos. E a comunicação, quando ela é falha, ela tende a agravar os desastres quando ocorrem, e também ser mais um fator
provocador de um desastre. Obrigada, Ruiter. Então, agora eu vou direcionar uma questão mais para o Luiz Cláudio, que é uma questão que veio sobre como a gente pode se comunicar com a população e o que é prioritário nessa comunicação com a população de forma em geral, se a gente precisa ter capacitação nessa área, se a Defesa Civil precisa de capacitação para fazer essa comunicação com a população em geral, se a gente precisaria de recursos humanos e materiais ou apoios institucionais em específico. Eu queria que você contasse um pouco a partir da sua experiência. Por favor, eu vou pedir para você habilitar o seu microfone. Seu Luiz Cláudio nos ouve? Tá, o seu áudio está fechado para a gente. O host consegue abrir para mim? Abriu. Pronto. Agora. Obrigada. A toda formação é muito importante a integração nossa. A nossa integração com a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Estadual do Rio, tem grandes capacitações. O CEMADEM Rio também, participação com o CEMADEM Nacional, emite esses alertas. Então, a gente tem a confiabilidade desses órgãos, que são referências, CEMADEM Rio, CEMADEM Nacional, e essas informações, quando vêm, a gente repassa aos grupos, repassa à comunidade. Por exemplo, nos grupos de Zap, nós temos 5 grupos de Zap, em média 1.100 pessoas. Até aquela questão da colocação de notícias políticas, tudo, os próprios membros dos grupos, eles não aceitam de jeito nenhum. Quando alguém posta alguma coisa dessa, o grupo, ali várias pessoas se manifestam, a postagem equivocada no grupo. Então, há um reconhecimento e há um carinho muito grande para aqueles membros em permanecer o grupo focado somente em prevenção, em informações de acidentes climáticos, informações de chuva, tudo isso é muito importante. E voltando, Alice, a questão lá, quando a gente pensa numa pronta resposta no acidente, como o nosso representante da SEDEC disse, se pensa em a equipe chegar nesse local do acidente, a pronta resposta, alojamento, tudo isso. A comunicação, ele falou muito bem da questão da comunicação. Eu acho que, junto com a equipe de pronta resposta, você tem que ter já uma equipe de comunicação. Eu dou um exemplo hoje que está acontecendo em Goiás, aquele fato lá do Lázaro. A maior dificuldade que as equipes estão tendo lá é de comunicação, porque não existe sinal de celular. Então, você vai para uma área dessas, ali de um acidente, digamos que fosse um acidente climático, e você sem comunicação é o maior problema. Então, se você já tivesse encaminhado para ali algumas equipes de radioamadores, com estação de radioamador, você tem essa pronta resposta. Quer ver, no local de um acidente, você chega, se defronta com um problema maior ainda do que você tinha sido enviado ali, você precisa de uma pronta resposta de um comando superior seu e você não tem essa comunicação. Então, você fica numa zona cega. Então, a comunicação é fundamental. E esse reconhecimento da população para as informações de credibilidade, isso facilita muito o nosso trabalho. Obrigada, Luiz Cláudio. Agora eu vou direcionar uma questão para a dupla dinâmica que a gente tem aqui, não à toa, o Pedro e o Nelson, representando aqui uma defesa civil, para a gente poder aprender com vocês um pouco sobre o que é, né, trabalhar com os radioamadores, que tipo de informação eles podem comunicar para a comunidade e se dentro desse treinamento todo, né, que eles recebem para ganhar essa, entre aspas, vou colocar dessa forma, essa patente, né, de voluntários aí da rede municipal, que eu achei muito interessante, se existe alguma estratégia para comunicação de prioridades para populações ou grupos considerados mais vulneráveis em relação
a desastres como idosos, cadeirantes, né? Se vocês já chegaram nesse ponto de formação, de orientação enquanto comunicação para eles. Boa tarde a todos os participantes. Parabenizar aqui o Projeto Elos, aí, a Alice, o Reinaldo, a Joyce, todos os nossos palestrantes que estão nesse momento, todos vocês que estão nos assistindo, e compartilhar essa boa prática do município de Curitiba, a Rede Municipal de Emergência de Radioamadores de Curitiba, uma ação que creio que seja inédita e pioneira no Brasil, exatamente porque onde os incidentes, os desastres ocorrem no município. Então, não poderia nós aqui de Curitiba, sempre de forma inovadora, estar contemplando a participação da sociedade civil junto no sistema municipal de proteção e defesa civil. Lembrando que a Lei 12.608, lá em seu artigo 18, ela contempla, nós temos os agentes políticos de defesa civil, os agentes de coordenação, os agentes de execução e os agentes voluntários. Então, nesse viés, a municipalidade, ela criou essa ferramenta exatamente para suplementar situações que venham ocorrer em desastres. Por exemplo, uma situação de queda de energia que atinja vários órgãos. Nós temos essa rede que vem sendo preparada exatamente para, de uma maneira emergencial, suplementar essa comunicação de forma imediata. Curitiba ela tem 10 administrações regionais, como, por exemplo, subprefeituras, mas aqui são administrações regionais, o qual cada voluntário ele já é cadastrado para cada regional, e também ele atua junto aqui no nosso Centro de Gerenciamento de Risco de Desastres, e no qual, de forma muito rápida, pode ser difundidas informações para os órgãos de emergência, principalmente nesse primeiro momento. Respondendo a sua pergunta, as questões dos cadeirantes e da população da comunidade, existe já um mapeamento prévio pela Secretaria de Saúde, né? Mas é uma situação até que nós teremos que avançar aqui para ver de atingir esse objetivo e também de suplementar essas comunicações para atendimento junto a essas pessoas que se encontram nas comunidades. Gostaria de passar agora a palavra ao inspetor Nelson aqui, exatamente para demonstrar que em Curitiba aqui nós temos uma equipe, né, muito engajada, 24 horas por dia, trabalhando nas ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação. Eu estou aqui já há 8 anos, já aqui à frente, o inspetor Nelson, 16 anos, com uma vasta experiência dentro da municipalidade. Então, gostaria de passar a palavra para ele também, para estar, que esteve atuante junto, desde o início também, dessa rede municipal de voluntários. Uma boa tarde a todos, principalmente a todos que estão participando aí do nosso evento, aí do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil e do Projeto Elos. Bom, é importante esse tema de comunicação que estamos falando agora à tarde, porque no longo caminho traçado pela Defesa Civil, nós já vivenciamos, eu já vivenciei várias ações, onde a hora da comunicação é que pega o agente de defesa civil, ele acaba deixando de se preocupar com isso e na hora que precisa ver como é importante essa parte de comunicação. Vou dar só um exemplo para vocês. Nós pegamos uma ocorrência um tempo atrás aqui em Curitiba, chuvas fortes, quedas de árvore caindo na cidade inteira, granizo, e justo naquele momento que nós precisávamos de comunicação, faltou energia na cidade. E então, tivemos que alocar o nosso centro para outro local, porque não tínhamos qualquer tipo de comunicação. A ideia do trabalho dos radioamadores é simplesmente isso, que nós consigamos ter uma opção no momento do desastre para que o trabalho da Defesa Civil, o trabalho de resposta, ele não pare. E assim, não parando, continuamos atendendo a população que está vulnerável naquele momento. E essa foi uma iniciativa
da Defesa Civil de Curitiba, de formarmos a rede municipal, até porque eu vi que se nós tínhamos a nacional, se nós temos a estadual, mas o desastre acontece na cidade, nós temos que ter uma proximidade maior. Consequentemente, estruturando uma rede municipal, hoje eu tenho essa proximidade maior com o rádio amador. Eles estão aqui, junto com a Defesa Civil, fizeram curso com a Defesa Civil, estão utilizando o material da Defesa Civil, vão poder nos auxiliar, inclusive nos simulados que nós fazemos da comunidade, eles vão poder nos auxiliar. E, claro que nós queremos também priorizar essa comunicação, colocando ali as pessoas idosas, as pessoas que têm portadores de deficiência, as crianças, que serão as pessoas que terão prioridade nesse atendimento, inclusive a comunicação nos auxiliando. Então, eu quero também agradecer cada um dos nossos voluntários radioamadores de atender esse desafio, de estar junto à Defesa Civil, de fazer parte desse sistema e atendendo a nossa Curitiba. E essa também é uma prioridade aqui do nosso prefeito, Rafael Greca, e essa diretriz passa pelo município para chegar na comunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Pedro e Nelson, pela explanação, pela explicação, e eu vou aproveitar o finalzinho da fala de vocês para fazer um gancho com a próxima questão, que tem a ver com os elos do sistema, né? É uma questão que foi feita no chat, que uma pessoa faz querendo saber quando a informação ela sai do município ou quando a informação sai do governo do estado, como que isso não entra em choque? Então, vou associar essa com a outra questão, que é a importância de mencionar a comunicação interna, às vezes ela é interna do município, às vezes do estado, nos elos do Simpedec. Então, de que forma que a comunicação, na perspectiva de vocês, ela acontece entre os órgãos municipais, mas também entre as coordenadorias estaduais e a SEDEC? E como que nós podemos, na opinião de vocês, melhorar esses fluxos? Essa é uma questão bastante ampla, então eu vou pedir para que todos possam comentar rapidamente para a gente ir encerrando aqui o nosso bloco. Pedro, gostaria de começar e a gente faz o sentido inverso? Sim, então, respondendo a esses questionamentos, em situações de razão de incidentes ou desastres, é uma ferramenta básica aqui que nós utilizamos em comum aqui em todas as forças aqui, seja de segurança ou nas próprias secretarias, que é muito difundido aqui, ao menos em Curitiba, é o sistema de comando de incidentes. Inclusive, faz até os voluntários, eles têm um módulo específico do sistema de comando de incidentes. Exatamente por aqui, porque nós tenhamos uma comunicação integrada, né? Enfim, é um sistema, uma ferramenta gerencial comum a várias instituições e que é utilizada constantemente, tanto pela municipalidade quanto o próprio ente federado estadual. E nós temos, assim, uma integração muito boa com o ente federado, estadual e com todas as demais organizações e voluntários. Então, de forma muito tranquila essa questão para nós aqui do acionamento das comunicações integradas entre as diversas agências que participam daquele evento. O Tornel complementa agora. Inclusive, tem muitos integrantes aqui da nossa REMERC, no município, que também fazem parte da RER, da rede estadual. Né? Então, há essa aproximação, tanto com a rede estadual, como com o próprio Corpo de Bombeiro, com a Defesa Civil Estadual. Eu acredito que a rede municipal só vem a reforçar e a melhorar esse trabalho de comunicação que o Estado já desenvolve, que o governo federal já desenvolve, e que agora o município vem complementar. Obrigada. Senhor Luiz Cláudio, gostaria de comentar a questão? Eu acho que é super importante todas essas parcerias. Aqui a gente tem uma integração muito grande com a Defesa Civil Estadual. A Defesa Civil Estadual ela tem as REDECs regionais. Por exemplo, eu participo da REDEC aqui, que envolve
aproximadamente 16 municípios. E essa integração ali está as defesas civis municipais de todos esses municípios pertencentes a essa REDEC, juntamente com os representantes e sendo administrado pela Defesa Civil Estadual. Então, são informações ali que a gente troca, tudo. E essa integração, eles têm uma integração também, que nós participamos, com a Secretaria, diretamente com a Secretaria de Defesa Civil Estadual. E essa integração é fundamental, porque a questão do isolamento iria criar conflitos de ações, de informações, tudo isso. Essa integração eu acho que é fundamental. Obrigada. Joyce, você poderia fazer um comentário? Sim, aqui na nossa região nós temos grupos de WhatsApp, né, com ações integradas com a SEDEC, que mantém a gente informado sempre com relação a tudo que está acontecendo, atualidades, e principalmente aos boletins meteorológicos. E aí, quando a comunicação a gente percebe que precisa ser externalizada para a população, a gente faz um acolhimento dessa informação e coloca na linguagem que vai ser melhor entendida por todos. E a gente tem também um grupo com os bombeiros e com a nossa REDEC também, né? Aqui da nossa regional, são 86 municípios. Então, a gente tem, assim, bastante informação, muito diálogo, muito projeto juntos, estamos sempre muito integrados. E a gente sempre que vê a possibilidade de trazer para a população, a gente faz essa interpretação, né? Para que seja mais lógico para todos. Obrigada, Joyce. Ruiteiro, você poderia fazer algum comentário para a nossa audiência sobre essa questão dos elos do Simpedec e a comunicação? Então, para que os colegas possam imaginar um pouco o cenário da Paraíba, e desde já pedindo o apoio do Reinaldo, que representa a Secretaria Nacional, né, e outros colegas, o Projeto Elos também pode trabalhar nesse sentido. A Paraíba tem 223 municípios. 223 municípios. A Paraíba ela tem uma gerência estadual de defesa civil. Não é nem coordenadoria, é gerência. Em outros estados é secretaria. Por incrível que pareça, a comunicação que nós temos de sistema de defesa civil, nunca podemos esquecer que é um sistema, ela se dá mais com os órgãos que executam atividades afins, como Exército, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. A meteorologia, Joyce lembrou bem, aqui também nós temos um grupo, a meteorologia, desde as primeiras horas da manhã, já emite os boletins ou alguns avisos meteorológicos, os quais, em tempo hábil, é o suficiente para a gente se planejar e informar os demais órgãos de cada município. Precisa ser melhorada e muito. Dos 223 municípios paraibanos, eu posso afirmar, tudo em caixa alta, eu posso afirmar a vocês que nem 20% desses municípios têm uma comunicação quase que frequente com o órgão estadual. Nunca esquecendo que tem outros órgãos do sistema estadual também que devem atuar. O desastre mais comum na Paraíba é a estiagem ou a seca. Para vocês terem uma ideia, desde 2012, o decreto de estiagem e seca ele tem sido renovado a cada 6 meses. E é possível sim, que o órgão estadual tenha alguma comunicação com os municípios a cada 180 dias, que é quando há essa renovação do decreto. Precisa ser trabalhado, até porque é no período de calmaria que nós temos que atuar de maneira preventiva. Reinaldo lembrou bem a questão da comunicação. Eu tive como parâmetro, como grande aprendizado, o desastre de Brumadinho, em Minas Gerais. Tinha um oficial do Corpo de Bombeiros, e essa resposta eu acho que dá também para o Cláudio com relação à perseguição àquele criminoso lá em Goiás. Tinha um representante do Corpo de Bombeiros de ascendência asiática, e eu acredito que ele foi um dos maiores profissionais de comunicação de desastre junto à população e aos órgãos de imprensa também, porque muitas vezes o profissional de imprensa, na vontade de publicar a matéria, de correr atrás da notícia, ele passa a ser um risco, um problema no qual o sistema de defesa civil tem que protegê-lo também. Ele vai atrás da informação e ele está correndo uma situação de risco. E esse profissional, ele ensinou muito
ao sistema de defesa civil, na medida em que ele era o porta-voz, direto com a imprensa, direto com a comunidade. Seria interessante que o sistema procurasse saber esse rapaz, ele proferia algumas palestras, seria muito bom para o nosso aprendizado. Eu não lembro do nome dele. Com relação ao SCI, o colega de Curitiba, ele pontuou bem. Eu lembro que antigamente era o SCO, Sistema de Comando de Operações, aí mudou para o SCI. Aqui nós temos o POP, Protocolo Operacional de Procedimentos. A gente procura integrar também. E uma coisa que eu tinha esquecido de pontuar, portadores de necessidades especiais com relação à comunicação. Nós tivemos um problema aqui em 2015, e a Defesa Civil teve dificuldades de atender 2 irmãos, né? E, a partir de então, nossa equipe teve um treinamento, uma capacitação em Libras, oferecida pela Secretaria de Educação. Eu acredito que várias secretarias de educação de muitos estados oferecem também essa capacitação, na qual participou também o Corpo de Bombeiros, e foram situações pontuais, e o bacana do Projeto Elos é isso, justamente, porque você vai aprendendo com alguns colegas as boas práticas, né? Você vai pegando essas boas práticas e inserindo no seu contexto, né? É interessante falar o cenário da Paraíba para vocês visualizarem, procurarem entender. Campina Grande é 440 mil habitantes de uma região metropolitana de 19 municípios, porque não é uma forma de bolo. Os desastres que ocorrem no sul e sudeste são diferentes do que ocorre no norte e nordeste. E só para finalizar, já agradecendo, eu lembro de uma estiagem forte no Rio Grande do Sul, há cerca de 2, 3 anos atrás. Esses vídeos, essas reportagens tem no YouTube, vocês podem consultar no Google, e muitos municípios ali do interior do Rio Grande do Sul não tinham profissional capacitado para informar o S2ID. Olha que curioso. Porque a estiagem, a seca, atingiu aquela região e pegou de surpresa muitos profissionais que não estavam preparados para informar o S2ID com relação a desastre ou seca. E alguns eventos aqui na região do Nordeste, principalmente, têm sido já recorrentes, a questão de vendavais. Nós não tínhamos históricos de ventos fortes aqui em nossa região. E são situações que a gente procura aprender com os colegas do Sul e Sudeste, é interessante. E o Projeto Elo, ele está de parabéns também por isso, porque eu posso aprender com um colega de Nova Friburgo, colega de Curitiba. Reinaldão, ajuda aí o sistema, a gente está precisando muito de apoio. Aqui a Paraíba, a gente precisa do teu apoio, e outros estados também. Joyce, parabéns pelo teu trabalho em Minas, e procura esse oficial aí do Corpo de Bombeiros de Minas, que o camarada tem muito a ensinar e contribuir. Ruiter, obrigada principalmente pelo teu relato, de ter lembrado aí, contado para a gente essa situação da formação em Libras, que você prometeu que ia contar e não esqueceu. Obrigada demais por essa menção aqui para a gente. Agora eu vou passar a palavra, então, para o senhor Reinaldo, para ele fazer as considerações finais desse bloco. Bom, muito bom ouvir as pessoas lembrarem das diversas formas de comunicação, né? Pedro lembrou do sistema de comando de incidentes, né? Ou sistema de comando de operação. O Ruiter, ele não é antigo, não. Digamos que eles coexistem. Então, são ligeiramente diferentes, mas grande parte, a filosofia é a mesma, a ideia é a mesma. É uma forma de comunicação fundamental para preparação e pós-desastres, exatamente. Também é outra coisa que pode estar no plano de contingência. E a sinalização, comunicação, Libras, né? E a forma de comunicação da SEDEC, ela um pouco que perpassa, ou pelo menos procura perpassar todas essas, assim, porque, por exemplo, no meu departamento de articulação e gestão, nessa nossa coordenação geral de articulação, a gente tem como propósito o fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e muito disso por meio de capacitações, né? Então, a gente tem diversos projetos, do qual um deles é o Projeto Elos, que, no fundo, é uma forma da SEDEC se comunicar com os municípios do país. Nós temos o Projeto Elos, viu e ouviu quase 2.000 municípios por um questionário eletrônico, né? Foi a centenas de municípios, dezenas de municípios, entrevistar pessoas, fazer os grupos focais online. Então,
o resultado disso é justamente a comunicação dos municípios. O que os municípios estão nos passando sobre estruturação, capacidades / capacitação e governança? Como é que eles estão? Né? A SEDEC não tem como se comunicar via telefone ou um grupo de WhatsApp com 5.570 municípios. Né? Quem é que vai trabalhar, selecionar? Então, a nossa forma de comunicação era um pouco mais estratégica no sentido de procurar ouvi-los, entre aspas, por meio de um projeto tão grande quanto esse, por exemplo. Né? Esse seminário também é uma forma de comunicação, mas aí ela é mais legal, porque não é só a SEDEC com os municípios, né? São vocês com vocês mesmos. Né? O chat está lá dizendo um monte de coisa, falando ali. E nós também temos na SEDEC o departamento, que é o SENAD, que faz a comunicação mais apropriada com os municípios na parte de monitoramento e resposta, por exemplo. Né? Então, a comunicação já é muito mais rápida, rasteira, curta e busca informações também. Né? O Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID, é uma forma de comunicação, uma forma da gente entender, depois da ocorrência do desastre, o que está acontecendo com o município. Né? Então, a SEDEC, no fundo, tem diversas formas de tentar se comunicar. É claro que a gente se comunica por WhatsApp também. O meu contato, inclusive, ele está na página da SEDEC. Então, assim, tem diversos contatos públicos na página da SEDEC e eu aconselho fortemente que vocês deem uma olhada lá, procurem. Que também é uma forma da gente se comunicar. E a gente se deu conta disso, falamos, nossa, o nosso portal para as defesas civis do país, ele precisa estar sempre atualizado. Então, é uma obrigação, ele precisa estar ok. Os produtos, as publicações, tudo nosso, as legislações, os procedimentos, as dicas, as perguntas mais frequentes, o que seja, isso tudo precisa estar atualizado. Né? Então, essa também é uma forma de comunicação, de que a gente necessita também, por outro lado, que a comunicação não é só da gente para vocês, é de vocês para nós. Vocês procurem achar a gente na internet, no site do MDR. Né? Ali, outro dia, uma pessoa de uma defesa civil municipal que estava se formando e tal, nossa, eu preciso ir aí, preciso conhecer a SEDEC, eu preciso conversar para caramba e tal. Eu falei, olha, legal, o convite já está feito, né? Mas primeiro, eu aconselho você dar uma olhada no site, depois a gente marca uma reunião virtual, porque em tempos de pandemia está difícil a gente se reunir, né? Mas vamos fazer uma reunião virtual, a gente pode passar o dia, eu vou informar o que você quiser saber. Né? Mas primeiro, dá uma olhadinha no site, que lá vai responder muitas das suas perguntas, eu tenho certeza. Senão a gente vai ficar aqui conversando. E eu gosto de falar também, um pouco como o Ruiter, né? Eu fico me contendo aqui, porque eu queria ter pelo menos uma hora para falar. Fico com a sensação de que, poxa, eu tenho tanta coisa para dizer. Né? E assim, por fim, Alice, vou passar um pouquinho do tempo, você me perdoa, mas eu tenho que responder aquela questãozinha ali. Na verdade, não é uma resposta, é uma, como é que se diz? Esclarecimento, né? Que o chat estava dizendo assim, de acordo com o decreto 2020, os sistemas integrantes do Sistema Nacional de Monitoramento de Desastres deverão fornecer dados e informações relativos a diversos tipos de riscos. Cita os riscos. E aí a pergunta que vem, as Compedex estão preparados para isso? Em caso negativo, como melhorar? Eu entendi que a pergunta foi feita com base no artigo 36, parágrafo único do decreto 10593 de 2020. Na verdade, o que diz essa parte do decreto? Diz que o sistema de informações e monitoramento de desastres ele vai ser formado por outros sistemas já existentes. Por exemplo, a ANA tem o monitor de secas, que é espetacular para a gente entender a situação de seca no semiárido, e não só no semiárido, ele está, digamos, se ampliando para o país inteiro.
né? Então, tem esse sistema. A ANA também tem outros sistemas hidrológicos, o CEMADEM tem sistemas que trabalham com isso. Então, os órgãos estaduais de monitoramento hidrológico também têm sistemas próprios para entender como que o rio sobe, como que não sobe, a chuva, enfim, isso existe já, né? O Rio de Janeiro, então, Rio de Janeiro tem um monte de situações desse, o INEA, por exemplo, né? Então, qual é a ideia que o decreto quer com isso? A ideia é que a gente, desses sistemas já existentes, haja uma espécie de interligação entre eles, nem que seja um link uma plataforma que tem os links que vai levando um a outro para a gente ter a máxima quantidade de informações ali e poder trabalhar em cima disso. Então, o decreto, esse artigo, ele foi construído em cima disso. Então, as defesas civis municipais não precisam ficar, ai meu Deus, e agora? Eu tenho que ter sistema, eu tenho que ter informação para passar para o sistema. Não, a ideia não é essa, tá? A ideia é que os sistemas já existentes, não vamos reinventar a roda, num futuro próximo, eu espero, sejam linkados, né? Por exemplo, com o S2ID, né? Já pensou que legal o S2ID ter algum link para todo mundo, para todos esses outros sistemas? É uma mão na roda, porque 82% dos municípios do país estão linkados no S2, tem cadastro no S2ID, que eu sei, que eu olho aqui. Então é isso, gente. Mais uma... não vou esquecer dos colegas do Paraná, que também tem um sistema estadual, a gente vai linkar também. Né? Enfim, então é um prazer tê-los aqui, foi muito bom mais uma vez, e eu não esqueci de responder o comentário que eu fiz hoje de manhã do Elton, de Barra Velha. Amanhã eu respondo, porque o tema vai ser mais afeto, né? Eu falei que ia comentar sobre governança, compliance, etc. Então, a gente vai conversar sobre isso amanhã, provavelmente amanhã à tarde. Tá bom? Obrigada, Reinaldo Stellis, pelo carinho com a nossa audiência aqui também e atenção para responder as dúvidas e esclarecimentos serem prestados aqui para todos. Eu quero lembrar vocês que, além desses painéis temáticos que a gente traz com as palestras, o Seminário de Boas Práticas em Defesa Civil, ele conta com estandes temáticos e uma sessão de pôsteres. E agora eu vou chamar o pesquisador Vitor Marquezini, que vai fazer uma visita virtual guiada conosco para mostrar e convidar todos para participarem dos demais recursos disponíveis no nosso evento virtual. Muito obrigada. Obrigado, Alice. Prometo que vai ser rapidinho, mas esse foi um pedido, Reinaldo, da Cíntia também, então eu preciso cumprir, né? Bom, pessoal, acho que vocês estão vendo o hall aqui do evento, certo? Estão vendo? Beleza? Bom, quando a gente entrar aqui na feira, vamos entrar na feira. A gente tem vários estandes. Vou começar pelo stand da capacitação. No stand da capacitação, que foi um do primeiro da tarde, nós temos vários recursos que vocês podem acessar. O primeiro deles, aqui no símbolo de contato, vocês podem acessar o link aqui e conseguir obter informações sobre alguns cursos que a SEDEC está oferecendo em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública. Então, aqui vocês podem ter acesso, né, se inscrever a este curso. Então, esse é um deles, né? Proteção em Defesa Civil e Introdução à Política Nacional, curso 1. Mas a gente tem um outro também, linkado aqui, que é o do Sistema de Informações sobre Desastres, né? O acesso ao S2ID. Então, você pode acessar e se inscrever também. Além disso, o estande da capacitação, ele tem alguns materiais que a gente está incluindo aos poucos. Um deles é o plano de capacitação continuada.
em Proteção e Defesa Civil, 2019 e 2023. Bom, estou vendo aqui, como que eu faço para salvar esse arquivo? Basta você clicar nesse disquetinho aqui, ó, o salvar. Então, você pode salvar o PDF, se você quiser imprimir, é só clicar aqui. Então, nós temos esse material e as palestras de hoje sobre capacitação também vão entrar nos próximos dias aqui no stand de capacitação. Nós preparamos também um outro com base em alguns conteúdos do site da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, em que vocês podem ter informações. E aqui tem o link, né? Basta você clicar, você vai ter acesso. A Lidiane mencionou também os cursos que são oferecidos, né? No próprio Simpedec, no próprio Sistema Nacional, de outros defesas civis estaduais, municipais. Então, aqui a gente consegue clicar e ter acesso a esses levantamentos que a SEDEC sempre faz. Temos também aqui mais um espelhamento, né, do site com os hiperlinks que vocês podem ter acesso. Lembrando, se quiser salvar, é só clicar aqui. Bom, temos também alguns vídeos, né, como esse vídeo que fala sobre a capacitação, sobre o curso. No stand da governança, a gente também está subindo alguns materiais. Colocamos aqui o contato, né, da SEDEC, mas também das defesas civis nos outros estados, para quem tiver interesse. Colocamos aqui no Ver Vídeos uma palestra, né, sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Uma palestra que foi realizada, né, alguns meses atrás, em que vocês também podem assistir, para quem tiver interesse. Um vídeo promocional que a SEDEC nos enviou, a equipe de pesquisa, sobre a campanha das cidades resilientes. Então, nós temos vários conteúdos. Aqui também, a Lidiane mencionou o guia prático, produzido, né, recentemente, o guia prático de utilização de alertas do governo federal. Além desse guia, né, existem várias ações de capacitação que estão sendo feitas, que depois, né, a SEDEC também vai nos falar um pouquinho. Então, tem bastante material interessante aqui nos estandes temáticos. Também preparamos um outro sobre o aspecto de governança, em que a gente fez um levantamento de, por exemplo, do site da CPRM, onde se pode obter algum dos mapeamentos de risco, do mapeamento de população em áreas de risco no Brasil, um projeto que o CEMADEM realizou junto com o IBGE, a parte de monitoramento também. Então, tem vários conteúdos interessantes para estudo, né, depois. Além de vários materiais também da parte de cidades resilientes. Então, as palestras de hoje à tarde agora sobre governança e comunicação, elas vão entrar aqui nesses estandes também, no estande da governança, certo? E, por fim, no estande da estruturação também, a mesma dinâmica. Contato, né? Aqui é bem importante, aqui nós hospedamos aquele edital das boas práticas que a Lidiane mencionou agora à tarde. Então, tem o edital inicial, né, com toda a descrição. Isso também a gente consegue encontrar. Esse é o link, né, que dá acesso ao site da SEDEC. A gente tem aqui, pode salvar o arquivo. E temos a prorrogação, como a Lidiane falou. Amanhã a SEDEC vai reforçar isso, né? O prazo foi prorrogado. A gente tem até 7 de julho. Tá bom? Então, a gente tem vários materiais interessantes nos estandes temáticos, no pavilhão. Voltamos aqui para o hall. Aqui nos pôsteres, nós temos vários trabalhos. Vocês podem, por exemplo, eu quero por tema, né? Você pode ou digitar aqui a palavra-chave, por exemplo, escola, e aí você acha todos os trabalhos que se referem à escola. Você pode também ordenar aqui o tema por ordem alfabética. Então, alerta e monitoramento. Então, a gente tem algumas propostas. Essa aqui, por exemplo, de Belo Horizonte, ela tem um pôster, mas ela também tem um vídeo.
Então, a gente tem muitos, né, materiais para acesso, né, que vocês podem utilizar. Então, só para explicar um pouquinho, né, essas sessões. E também você pode deixar um recado aqui no mural, inclusive sugestões de como a gente pode aperfeiçoar o evento, né, para as próximas edições, ou mesmo sugestões para o Projeto Elos. Tá bom? Bom, é isso. Ficamos por aqui. Lembrando que amanhã, último dia do Seminário de Boas Práticas, último dia ao vivo, né? Porque o conteúdo vai ficar por um mês. Nós vamos iniciar às 9h30 da manhã, tá bom? Um pouquinho mais cedo. Então, contamos aí com a participação de todas e todos. Passo para a Alice, para que a Alice possa fazer aí o encerramento. Obrigada, Vitor. Obrigada por esse trânsito virtual nessa feira recheada para todos. Por esse um mês a gente poder navegar com esses conteúdos incríveis que foram postados aqui nesse evento. Agradecer a audiência, tivemos 442 pessoas ao vivo conosco nessa tarde. Agradecer aos nossos palestrantes, agradecer às autoridades e todos os presentes, com muita gratidão que a gente encerra o nosso segundo dia e deixa esse convite para amanhã cedo, não perder a cena dos próximos capítulos, 9h30 da manhã, estamos com vocês aqui nesse canal. Aguardamos vocês. Boa tarde.